Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o gênero cobrado nas bancas em vestibular e concurso público, na grande maioria dos concursos públicos e na grande maioria dos vestibulares no país. Primeiro vamos falar das características de uma dissertação. A dissertação tem as características que são as seguintes: apresentar um ponto de vista ou opinião do autor, realizar uma análise crítica e apresentar argumentos, fatos e ou dados para justificar ou defender ideias. Então, levando isso em consideração, eu trouxe um exemplo para vocês de uma dissertação expositiva, porque eu posso ter uma dissertação ou expositiva, que é esse exemplo que está aqui, ou uma dissertação argumentativa, que é a cobrada na grande maioria destes concursos e vestibulares. Tudo bem? Então, olha, exemplo da dissertação expositiva. Músicos, artistas plásticos, empresários, juristas e cariocas de diversas áreas tiveram a intenção de ajudar com mais celeridade do que a lenta justiça brasileira a família de Amarildo, trabalhador assassinado por PMs do Rio, e principalmente construir o projeto, entendendo que o grave problema não está restrito ao caso emblemático na Rocinha. Aqui nós podemos perceber o que? Há uma exposição de uma situação, não traz argumentos, não traz justificativas, e essa é a grande diferença entre uma dissertação expositiva para a dissertação argumentativa. A dissertação ela pode ser objetiva ou não, né? Objetiva ou subjetiva. Bom, o que seria então uma dissertação objetiva? Ela vai apresentar uma abordagem impessoal e o texto é escrito em terceira pessoa. Nós usaremos então nos concursos aí vestibulares essa dissertação objetiva. Tudo bem até aqui? Bom, então assim, claro que a minha opinião, a sua opinião, deverá aparecer dentro do texto e irá aparecer. Porém, eu não vou usar eu acho, eu penso, devemos, não uso primeira pessoa, nem singular, nem plural. Como eu faço isso, né? Como que eu coloco a minha opinião dentro do texto de forma impessoal? Bom, gente, primeiro eu vou colocar com frases afirmativas, eu vou afirmar o que eu acho dentro de um texto, o que eu penso, né? Então, apesar de que a nossa opinião fique implícita, tá? Ela aparece dentro do texto. E isso o que acontece, né? O leitor, conforme o corretor vai ler seu texto, ele vai perceber que você está defendendo essa opinião por meio da argumentação. Ela aparece no texto. Então, por exemplo, se eu ou você, né, vai colocar no texto aí que é contra a liberação do aborto, tá? Então, assim, você pode fazer uma frase já afirmando esse seu ponto de vista. Por exemplo, o aborto é um crime grave e não deve ser liberado. Eu estou afirmando isso. Esse é o ponto de vista. Tudo bem? Exemplo de uma dissertação argumentativa objetiva, tá? Enquanto for reproduzida uma estrutura de injustificável demora nos processos, além de insuficientes respostas do Poder Judiciário, permanecerá vantajoso causar danos e banalizar a morte, respondendo com alguns trocados ao final de muitos anos. Nesse sentido, torna-se cada vez mais urgente a batalha por resultados que devolvam às vítimas sua dignidade e funcionem pedagogicamente para evitar futuros abusos. Afinal, salvo algumas exceções, a justiça tarda e muitas vezes falha. Então aqui eu tenho um texto onde ele está estruturado na terceira pessoa, eu não uso primeira pessoa aqui dentro do texto, e isso quer dizer que você se distancia do texto, ele fica impessoal. Isto é um texto objetivo. Dissertação subjetiva. Então aqui a diferença vai ser o quê? Eu posso usar o quê? A primeira pessoa. Quando eu uso a primeira pessoa, a dissertação vai ser subjetiva. Quando eu uso a terceira pessoa, a dissertação será objetiva. Então, com primeira pessoa, fique explícito. Quer dizer, o que é explícito? Que você está escrevendo, está mostrando dentro do texto as ideias e opiniões apresentadas por você, tá? Que vão refletir o seu ponto de vista. Então, quando você coloca assim, no meu ponto de vista, eu, primeira pessoa, tá? Ela é subjetiva. Exemplo de uma dissertação argumentativa subjetiva para vocês verem a diferença. Possuir a maior malha cicloviária do país nada significa ser, mesmo dentro de espaços reservados para a prática do ciclismo,
a falta de educação e a ausência do bom senso imperam. Pessoas praticam todo tipo de atividade irregular nas ciclovias compartilhadas. É normal ver acidentes, pessoas na contramão, crianças sem equipamentos de segurança e mais uma infinidade de situações. Saindo deste corredor, a situação fica muito pior. Os ciclistas se encontram numa verdadeira batalha de vida ou morte contra carros, motos e ônibus. Estes últimos, a meu ver, os mais perigosos. Aqui, ó, tá vendo aqui? A subjetividade, nós, moradores do Rio, ciclistas ou não, queremos, ó, a primeira pessoa aqui do plural, queremos um transporte público mais seguro para todos. É inviável que motoristas com dezenas de multas na carteira continuem a rodar livremente. É inaceitável que as empresas de transporte tolerem veículos sem manutenção ou vistoria transitando livremente pelas ruas. Tá vendo a diferença do texto objetivo para o subjetivo? Está aqui os dois textos vão mostrar a opinião do escritor, a sua opinião, só que cada um vai mostrar de uma forma. Enquanto a dissertação argumentativa objetiva trabalha com a terceira pessoa, fazendo com que você, que é escritor do texto, se distancie desse texto, a dissertação argumentativa subjetiva trabalha com a primeira pessoa te colocando dentro do texto. Tudo bem? Ficou bem clara a diferença dos dois textos? É importante para não errar, tá? Se colocar aí no concurso ou no vestibular, nós queremos, ó, aqui eu não tenho o pronome, mas eu tenho o verbo com a terminação do pronome, né? Então já demonstra que é a primeira pessoa do plural, tanto que este verbo está fazendo concordância aqui, ó. Tá bom? Bom, eu achei interessante colocar aqui a origem da palavra argumento, né? Ela vem do latim argumentum, que tem como tema argo. O sentido desse tema é fazer brilhar, iluminar. Então, quer dizer, o argumento vem para dentro do texto para isso, esclarecer, mostrar. Mostrar o quê? Está defendendo o seu ponto de vista, mostrar que o seu ponto de vista é coerente. O objetivo do texto dissertativo e argumentativo, ele não é apenas enviar uma mensagem, tá? É fazer com que o leitor do texto compreenda essa mensagem, fazer com que o leitor desse texto aceite o que você está escrevendo, que acredite no que você está escrevendo. Então, o objetivo é persuadir o leitor. Este é o objetivo do texto. Você vai defender nesse texto argumentativo o quê? Uma ideia, opinião ou ponto de vista. Você vai criar uma tese, tá? Uma tese, porque vai fazer por meio de tudo que você pode, de estratégias argumentativas para defender essa tese que está relacionada ao seu ponto de vista. Eu tenho 3 componentes importantes dentro desse texto: a tese, os argumentos e as estratégias argumentativas. Esses 3 componentes aqui, eles vão fazer com que o seu texto ele tenha uma sequência lógica de ideias, com o objetivo de convencer o leitor de que o seu ponto de vista está correto. Tese, o que é ela? Essa tese é o grande problema aí da maioria das pessoas que vão escrever um texto. Oh, meu Deus, o que é uma tese? Pessoal, é muito simples. A tese nada mais é do que 2 hipóteses que você vai levantar para defendê-las dentro do seu texto. Então, assim, eu tenho a tese criada por 2 hipóteses. Então, por exemplo, se eu falo assim, ato de compartilhar e fotografar tragédias, falta de humanidade ou consequência da modernidade? Bom, primeiro eu tenho que defender meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista vai ser que é falta de humanidade, por exemplo. Então eu coloco lá o tema, aí eu vou colocar, né, ato de defender e compartilhar tragédia é falta de humanidade devido a quê? Agora eu vou levantar 2 hipóteses, devido às pessoas estarem se distanciando uma das outras, porque a sociedade está em constante transformação. Bom, então eu vou trabalhar com o distanciamento entre as pessoas e a transformação da sociedade, o que ela causa nas pessoas. Eu tenho 2 hipóteses que eu vou defender dentro do meu texto, que é o motivo que leva a ser falta de humanidade. Tudo bem? Nós veremos com mais detalhes quando trabalharmos as 3 partes do texto, tá bom? Nós vamos trabalhar de forma separada, cada vídeo vamos falar de uma, e aí vamos trabalhar muito a introdução, que é onde a tese deve aparecer.
Os argumentos do texto são facilmente localizados, porque você tem uma tese, quando você faz a pergunta por quê, né, para essa tese, nós vamos entrar com a resposta, que são as justificativas. As suas justificativas dentro do texto são os argumentos. Estratégias argumentativas não são as mesmas, não é a mesma coisa que argumentação, tá? Eu posso ter estratégias argumentativas, elas são recursos utilizados no texto para ajudar a convencer o leitor do seu ponto de vista. Quais são elas? Elas podem ser verbais e não verbais, tá? Então, assim, o que é uma estratégia não verbal? É a parte de formatação textual. Você olha para a folha aí do seu texto e você vê que o texto ele está proporcional, quer dizer, o número de parágrafos, o número de linhas de cada parágrafo está proporcional, né, um parágrafo ao outro. Então, eu não tenho aí no meu texto um parágrafo com 10 linhas e outro com 3. Eu não posso ter isso. Eles são proporcionais. Ah, mas então qual é a quantidade específica de linhas de cada parágrafo? Não existe uma regra para isso. Porém, um parágrafo aí com 6 a 8 linhas é o suficiente, tá? Os 2 parágrafos que nós vamos trabalhar no desenvolvimento, eles são os maiores do texto, como nós veremos daqui a pouquinho. Bom, então isso é não verbal. Você visualiza o texto, você olha para ele e vê que ele está estruturado em parágrafos, tem aquele recuo no começo do parágrafo, né? Você deixou aquele espacinho entre a margem e o início da escrita. Então, isso é uma estratégia importante, tá? Todas essas estratégias que nós vamos ver agora, elas dão credibilidade ao seu texto. Nós temos a clareza. Clareza do texto também não é um argumento, mas é uma estratégia. Um texto bem escrito, com letra legível, tá? Não precisa ser linda, mas ela tem que ser legível. Já ajuda o corretor a ler seu texto e entender o que você quer dizer. Então, você já consegue por aí ser claro, né? Também aquele texto que não é cheio de idas e vindas, um texto direto, objetivo, ele também tem uma clareza interna, então é um texto claro. Sabe aquele texto que você pega para ler e você lê com facilidade, porque as palavras são simples? Claro que eu posso ter palavras bonitas dentro do texto, mas eu não posso usar palavras obsoletas, que já não se usam mais, só para dizer, nossa, eu tenho conhecimento, sei usar palavras bonitas. Nananina, tá bom? Então o texto ele tem que ser claro, objetivo. Isso é uma excelente estratégia. Linguagem culta formal. É a primeira competência do Enem, para quem vai prestar o Enem, tá, gente? Linguagem culta formal. Todos os textos, eles devem ser escritos em linguagem culta formal. O que é linguagem culta formal? Vamos gravar isso. É a linguagem correta, com a concordância verbal, prezando aí pela qualidade da escrita, pelo uso correto da gramática normativa dentro do texto, você usar palavras, não usar gírias, não usar jargões, não usar palavras... O que são jargões? Né? Palavras específicas de áreas de conhecimentos, por exemplo, usar latim, mais usado no uso jurídico, por exemplo. Não pode, a não ser que seja um termo que você necessariamente deva colocar realmente dentro do texto, e aí você tem que explicar ainda o que ele significa. Então, não usar essas palavras, não usar gírias, jamais usar um palavrão dentro do texto, por mais leve que seja, seu texto será anulado, 0 para você, não pode. Então, a linguagem ela tem que ser trabalhada, ela é uma pedra preciosa, precisa ser polida, tudo bem? Dá autoridade ao texto, um texto bem escrito, você pega aquele texto correto, com polidez, com palavras bem colocadas, é outro nível, pessoal. Vamos trabalhar a linguagem, tá? Não é a mesma linguagem da fala, né? A oralidade e a escrita, elas são diferentes. Tenha isso em mente sempre. Título ou início do texto. Bom, título só vai colocar se o edital pedir. Se não pedir, se não for obrigatório, esquece o título e começa o texto na primeira linha. Título, ele é uma boa estratégia caso solicite o título, senão não põe. Qual a função do título? Sintetizar a ideia central do texto. Ele vem centralizado na primeira linha do texto. Se não tem título, não vai pular linha nenhuma. Mesmo que você coloque um título, não pula linha para começar texto.
Colocou o título na linha de baixo, parágrafo e manda ver. Comece a escrever. Essa é a estrutura textual da qual estou falando, né? O texto ele tem 3 partes, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então nós vamos, na próxima aula, nós falaremos de cada uma dessas partes. Olha, a introdução, primeiro parágrafo do texto, desenvolvimento eu vou ter 2 parágrafos, porque na introdução eu tenho a tese, também trabalharemos com ela de forma específica e detalhada agora na próxima aula, que seria a aula de introdução, tá, pessoal? Aula de partes do texto. Nós vamos trabalhar com a tese aqui. Ponto de vista e tese entram aqui. Tem que estar no primeiro parágrafo. É obrigatório, tá? Tenho 2 parágrafos no desenvolvimento, porque cada parágrafo corresponde a um tópico da tese. Lembra que a tese tem 2 tópicos? São 2 hipóteses que você levanta para poder defender no texto? Pois bem, primeira hipótese, defendemos aqui. Segunda hipótese, defendemos aqui. E o último parágrafo do texto, que é a conclusão, onde você retoma o tema fazendo uma reflexão do problema que você desenvolveu dentro do texto. E nós vamos trabalhar também com a questão de proposta de intervenção, que os concursos já estão valorizando, é importante colocar. Não é igual a do Enem. Nós vamos ver a diferença da proposta de intervenção do Enem, que é a 5ª competência lá do Enem, e a proposta de intervenção utilizada, então, na conclusão dos textos aí para concursos. Mas não nesta aula, para não ficar muito longa, a próxima aula, então, falaremos da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Falaremos apenas da parte do texto. Pessoal, muito obrigada, bons estudos, espero que tenha facilitado um pouquinho para vocês e até a próxima aula. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas dicas que eu estou dando e não perder o lançamento da próxima aula. Obrigada, pessoal!